Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje 5 de outubro, o IBGE divulgou a produção industrial brasileira e os principais veículos de imprensa afirmam que esse indicador caiu 0,6%. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, isto é mentira! Por que eu estou falando que é mentira, gente? Para ter essa resposta fundamental para o futuro da humanidade, só peço uma coisinha para vocês. Deixem seu like nesse vídeo, ou dislike se vão ou não vão com a minha cara, e, se possível, também inscrevam-se no canal. Vamos para o trabalho, então. O que aconteceu? O IBGE ele faz diversas medidas a respeito da produção industrial. E em vídeos anteriores eu vou repetir essa questão, porque muitos dos espectadores aqui do Fora de Curva são novos, vem predominando muitas pessoas que assistem Fora de Curva pela primeira vez, isso é muito bom, agradeço a atenção desses novos amigos aqui do canal. Mas o que acontece? Uma das medidas do IBGE é um tal de índice dessazonalizado. Isso, de uma maneira um pouco resumida, um pouco chula, representa o seguinte: eles adequam o resultado não ao que aconteceu efetivamente em relação ao mês anterior ou ao mesmo período do ano anterior, mas sim ao que eles esperariam que acontecesse nesse período, nós estamos falando de agosto, em relação ao que eles acham que deveria ser em julho. E esse achismo, ele se baseia no quê? Na análise de todos os julhos anteriores, de todos os agostos anteriores, fazem uma espécie de média, cada instituto trabalha de uma forma eventualmente diferente da outra. Aí eu vou perguntar para vocês, como é que a gente vai trabalhar com essa tal dessazonalização, ou seja, achar um padrão de normalidade, se a economia brasileira e até mundial, desde 2020, está na mais completa anormalidade, na mais completa anarquia, em função da pandemia? Gente, isso não pode dar certo. Aí veículos que nós deveríamos respeitar, como CNN, como Globo, como Infomoney, deixaram a mesma manchete, queda de 0,6% na produção industrial. E qual a motivação para eles dizerem isso? Política. Vamos falar muito claro, é político. Eles estão torcendo para um lado e para que esse lado ganhe força, tem que dizer que os indicadores de produção do Brasil estão indo de mal a pior. Mas isso não é verdade e eu falo isso especialmente porque no Fora de Curva de segunda-feira, no quadro que vem por aí, eu falei, olha, agora o indicador de agosto, que deve sair na quarta-feira, vai representar a virada da produção industrial do negativo para o positivo aqui no Brasil. E isso é plena verdade. E quando esse indicador começa a crescer, o que acontece? Gera mais emprego e gera mais felicidade para as pessoas envolvidas com o setor industrial, que certamente ficariam um pouquinho mais satisfeitas com o governo atual. Já que nós estamos nos referindo ao segundo turno de eleição e o que vale aqui não é verdade, é voto, eu acho importante esclarecer isso. Agora vamos trabalhar no que realmente aconteceu com a indústria brasileira no mês de agosto, no mês retrasado, portanto. Olha só, de acordo com o IBGE, essa queda dessazonalizada, que eu acho meio maluca, foi de 0,6%. Mas se nós considerarmos o resultado puro, ou seja, tirando essas coisas de sazonalidade e vendo o volume de produção de agosto em relação a julho, o crescimento foi de 4,3%. Que diferença, né? E que malandragem. Aí, gente, eu vou dizer, é um resultado percentualmente elevado, sim, é elevado, existem questões típicas em julho e em agosto, existem, então também não é a medida mais adequada. Se eu quisesse puxar o saco do governo, eu ia trabalhar com isso, mas já que eu não sou puxa-saco e os espectadores do Fora de Curva também não são, só querem saber da verdade, eu vou tratar aqui a respeito da medida mais adequada para avaliar realmente o nível da atividade da indústria brasileira. Trata-se da comparação de agosto agora de 2022 em relação a agosto de 2021. Qual foi o resultado nesse sentido, gente? Está aí no gráfico que eu estou mostrando agora, um crescimento de 2,76%.
É um pouco acima até do que eu havia previsto no quadro que vem por aí, mas é um resultado que nós podemos dizer que conjunturalmente é muito bom. Mostra que não só em julho, mas especialmente a partir de agosto, a economia brasileira ela está alavancando, está melhorando e isso vai refletir no quê? Numa melhoria da performance de toda a economia brasileira medida pelo PIB, que, como eu falei anteontem, falei ontem também e vou repetir hoje, vai crescer acima de 3% agora em 2022, provavelmente chegando perto do patamar de 3,5%. Eu estou botando minha mão no fogo por isso, gente. Evidentemente, se eu estiver errado no momento certo, ou seja, quando sair o dado oficial, vou me retratar ou vou debochar dos analistas de plantão, especialmente aqueles que fazem o boletim Focus, que orientam o Banco Central a sempre aumentar juros. Agora, gente, é hora de cair os juros, mas já falei demais sobre essa história. Agora, especificando um pouco melhor o que está acontecendo, eu vou dizer sim, a indústria no total ela cresceu, mas nem tudo são flores dentro desse indicador. Quando nós vamos segmentar por gêneros, nós vamos ver que tem muitas categorias de fábricas cuja produção vem caindo em relação a esse padrão, mesmo no mês do ano passado. Então, agosto de 2022 frente a agosto de 2021. Por exemplo, a indústria extrativa caiu 7,3%. Provavelmente em função da queda das exportações para a China, que, vamos relembrar, em agosto, grande parte das indústrias de lá estavam paradas, também construção civil, pelo combate radical que eles fizeram em relação à epidemia de Covid que estava tendo por lá. O setor de produtos têxteis caiu a produção em 10,4%, esse é um dado preocupante. No acumulado em 12 meses, a queda já está em quase 15%. Na parte de roupas, confecções, a queda foi moderada, 1,7%. O setor de móveis, moveleiro, caiu 13,8%, já acumula uma queda de 20% nos últimos 12 meses e 18,5% nos primeiros 8 meses, agora de janeiro a agosto de 2022, frente ao mesmo período de 2021. Isso se deve ao consumo mais elevado, então uma base de comparação mais forte, em 2020 e 2021, onde as pessoas que ficaram em casa e que trabalharam em casa tiveram que adaptar a sua residência como local de trabalho, então houve mais consumo de imóveis e as pessoas mais na residência também, maior convívio familiar, anteciparam quem tinha condições algumas reforminhas que talvez ficassem para depois. Um outro dado preocupante é a queda da produção dos produtos de metal, não incluindo aí máquinas e equipamentos. Então nós temos muitos produtos da linha branca aí incluídas nesse grande grupo e realmente a produção desse segmento ela vem caindo muito em função de que nós estamos falando em bens de consumo durável, isso a gente já explorou no comércio, e esses produtos são vinculados a crediário, a prestação, e os juros estão muito altos. A queda de 6,9% em agosto agora desse ano em relação a 2021 é acompanhada por um número anualizado, últimos 12 meses, de 11,6%. Por outro lado, quando eu excluo máquinas e equipamentos desse grupo, me vem a pergunta, em máquinas e equipamentos, como é que ficou? Crescimento de 1,8%, modesto, mas em termos de 12 meses significa uma virada, porque já acumula um crescimento de 0,1%, mostrando que quando a indústria de máquinas e equipamentos produz mais, isso significa que as outras empresas, sejam industriais, comerciais ou até de serviços, estão investindo em equipamentos, em bens de capital. Isso é muito bom, revela o quê? Uma propensão empresarial a investir e assim ampliar ainda mais uma coisa que nós vamos chamar de círculo virtuoso do crescimento econômico. Então, gente, para concluir esse assunto e concluindo agora esse vídeo do Fora de Curva, em resumo, a indústria brasileira sim cresceu, reverteu uma tendência negativa que vinha até julho, isso é muito bom. Tenho a convicção de que os indicadores, a partir desse agosto, que já está verificado, mas o dado fechado de setembro, outubro, novembro e dezembro vai continuar sendo positivo e positivamente crescente. Isso aí eu vejo analisando o que aconteceu lá em 2021 para poder comparar.
E, acima de tudo, isso revela boas perspectivas para a economia brasileira, não esquecendo, porém, que a indústria nacional ela tem algumas deficiências estruturais. Eu estou falando de conjuntura. Estruturalmente, nosso parque industrial ele sim está atrasado, está defasado, carece de uma modernização de maior competitividade, e esse é um assunto que eu já abordei em outros vídeos, e se houver solicitação nos comentários, eu prometo para vocês que eu abordo novamente explicando por que eu tenho esse parecer estrutural a respeito da indústria do nosso Brasil. Gente, por hoje era isso. Agradeço a atenção de cada um de vocês, especialmente aqueles que ficaram até o final do vídeo, mas não se esqueça, like, que é importantíssimo para divulgar esse canal para outras pessoas que possam ter interesse nessa visão um pouquinho diferente do canal Fora de Curva sobre economia, sobre política, sobre cultura e sobre ciência. E novamente eu me despeço, deixando um forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.